A paz do Senhor, igreja. É um prazer enorme estar aqui hoje. É muito bom estar vendo a Igreja das Margaridas crescendo, multiplicando espiritualmente. Cada vez que eu venho aqui, eu vejo mais pessoas novas. E isso é uma alegria muito grande. Para nós que conhecemos a igreja, desde quando era casinha só aqui no fundo, e hoje ver a igreja dessa forma, nos alegra muito estar aqui. Eu sou o Marcos, sou casado com a Suzane. Isso aqui temos 23 anos de casados, vamos fazer agora em dezembro. E somos da IBVA e temos 2 filhos. O Gabriel, que está aqui comigo, tem 15 anos, e tem uma moça, Isabela, que está lá na Igreja de Vilas essa noite, que tem um encontro também do Kid Mais, ela está participando. Bem, começando com o Robson, ele pediu para a gente conversar hoje, compartilhar um pouco aqui sobre a imagem de Deus no homem. Quando a gente fala da imagem de Deus no homem, vem uma doutrina bíblica, eu acho que vocês conhecem, que chamam Imago Dei, que é exatamente o que fala da imagem de Deus espelhada no homem, que essa é uma doutrina da Bíblia. Então, eu vou falar um pouco sobre as implicações que isso tem do homem portar a imagem de Deus e como isso tem consequências importantes durante toda a história e no mundo de hoje, como nossa responsabilidade como cristão de carregar a imagem de Deus. O que é que nós precisamos fazer de importante, sabendo que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus criou o homem de uma forma especial, mas não é simplesmente porque Ele foi muito bondoso conosco e fez a imagem e semelhança dEle, mas nós temos toda uma responsabilidade de representar Deus de uma forma muito, muito bonita aqui na Terra. Então, falando sobre Imago Dei, essa palavra imagem de Deus, Imago Dei, vem do hebraico. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para mim. E a palavra em hebraico para imagem é traduzida como semelhança e se refere a algo que é semelhante, mas não é idêntico à imagem de Deus. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos iguais a Deus. Tem algumas diferenças entre nós e Deus. E o conceito do Imago Dei é uma doutrina bíblica a respeito da natureza e do propósito da humanidade. Essa semelhança do homem com Deus começou já em Gênesis 1:27. O que é que fala lá em Gênesis 1:27? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Está em Gênesis 1:27. Então, desde o início da criação, Deus fez todo mundo, todos os seres vivos, mas Ele teve uma criação especial, que foi o homem, que Ele fez a sua própria imagem e semelhança. E quais são as consequências que nós temos em relação a isso daí? De que forma, nessa história, que o homem carrega a imagem de Deus? De que forma você imagina assim? Por que o homem é diferente dos outros seres da criação? Então, tem alguns pontos. O primeiro dele, tem a superioridade do homem em relação aos outros seres vivos, né? Então, se a gente imaginar durante toda a criação, nós temos até seres vivos maiores do que nós, mais fortes, mas o homem exerce uma superioridade sobre os outros seres vivos. Então, como Deus também exerce uma superioridade sobre todo o universo, o homem, aqui na Terra, onde Deus colocou, ele exerce uma superioridade. Não tem nenhum outro ser que é superior ao homem, né? Em dominar na maneira de pensar. Outros pensam de uma forma bem direta assim. Por que superior? Porque o homem anda em pé, anda ereto. Ele não são como os outros animais que andam de 4 patas, que ruminam. O homem anda de uma forma diferente. Talvez só os primatas, os chimpanzés andem dessa forma, mas não é habitual. Eles às vezes andam de 4 pernas também, mas o homem exerce isso daí. Outra maneira de pensar, o homem tem a capacidade de raciocinar, de pensar coisas que os outros animais não têm, abre de forma muito mais instinta. Então, o homem tem algo diferente, tem algo especial da forma com que Deus criou. E uma coisa diferente que a gente pensa assim com Deus em relação ao homem, a gente imagina, sim, Deus criou o homem, nós temos um corpo, mas Deus, Ele também tem um corpo? A gente imagina assim, poxa, eu acho que se a gente olhar para a Bíblia, o momento em que Deus se transformou em carne foi quando Ele mandou Jesus, o seu Filho, que se fez carne e veio ao mundo. Mas a própria palavra de Deus fala que Deus não tem um corpo. Em João 4:24, ele fala assim, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a própria palavra é revelada em João 4:24, que Deus é Espírito. Então, Ele se fez carne quando Ele mandou o Filho Jesus aqui, mas Deus não tem um corpo, Deus é Espírito. Então, é só para a gente acompanhar essas diferenças entre
o Criador e nós que somos a criatura. E a gente vai ao longo da história aqui com vários pensadores que tiveram conceitos a respeito da imagem de Deus. Então, tem vários estudiosos, pesquisadores que, em diferentes momentos, apresentaram conceitos da semelhança de Deus com o homem. Porque o homem pensa, o homem raciocina, o homem é um ser que consegue construir, o homem é um ser que planeja o futuro. Então, eles foram dando vários conceitos. Mas um dos homens mais sábios, que foi o rei Salomão, ele pegou um conceito muito legal que eu achei, foi que o Senhor pôs no homem aquele conceito de eternidade, né? Então, em Eclesiastes 3:11, Salomão fala assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, Deus colocou no coração do homem aquele desejo também: poxa, por que a gente tem de morrer aqui na terra? Mas como Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ele pôs no coração do homem também esse desejo. Deus é eterno. Então, o que é que nós precisamos fazer para alcançar essa eternidade como Deus também? Então, a gente vai chegar mais para frente e descobrir como é que nós também conseguimos ter essa eternidade que o Criador tem. E pensando dessa forma, a gente pode imaginar qual é o principal objetivo da humanidade. Por que é que o Senhor criou o homem e a mulher aqui na Terra? Se a gente imaginar assim, em relação ao conceito da criação, ele criou o homem principalmente para glorificar a Deus e desfrutar da sua companhia. Porque quando Deus criou o homem no Éden, ele criou o quê? Para ter comunhão com ele. Todos os dias o Senhor ia encontrar com o homem no final do dia para conversar com ele. Então, o Senhor criou o homem e a mulher para glorificá-lo e adorá-lo. Essa é a função nossa, assim, o motivo por que nós existimos é exatamente esse. Claro, fazemos muito mais coisas aqui, trabalhamos, temos filhos, construímos, mas o motivo maior das nossas vidas é glorificar Deus e adorá-lo. Nesse mesmo ponto, a gente pensa assim: Deus criou os animais, mas criou o homem e a mulher. E nós temos também aqui uma igualdade entre homem e mulher, porque tanto o homem quanto a mulher, eles carregam a imagem de Deus. Em Gênesis 1:27, a mesma passagem que falei antes, fala exatamente isso. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Isso é uma passagem importante, porque é exatamente para mostrar que não há um privilégio de um pelo outro perante Deus. Os dois são iguais. O homem não é superior à mulher, nem a mulher é superior ao homem. Claro, Deus deu ao homem algumas coisas especiais para fazer, diferente da mulher. Por exemplo, Deus deu ao homem a liderança do homem no pacto do lar e na igreja. Isso é uma coisa que Deus ofereceu ao homem, mas não que o homem seja superior à mulher. Os dois andam juntos. Tanto que às vezes a gente conversa com a Suzane que eu penso assim como um casamento, como uma casa, como um reinado. Às vezes o homem é o rei e a mulher é a sua ajudadora, a primeira-ministra. O rei não governa sozinho a sua casa, o rei precisa de conselheiros. E a melhor conselheira que nós temos para governar a nossa casa é a nossa esposa que está do lado. É uma pessoa que quer o bem da casa, o bem da família, o bem do esposo. As decisões são tomadas conjuntos. O rei não governa sozinho. O rei tem todo o seu ministério, todos os seus secretários para pedir conselhos. A mesma coisa que a gente imagina no governo. O presidente não governa sozinho. Ele é o cabeça, mas ele bota todas as pessoas ali aptas para ajudá-lo. Em nossa casa é do mesmo jeito. Não existe um superior ao outro. Os dois caminham juntos. E isso é importante, ter essa consciência de que não existe um superior ao outro. E é isso que a gente vê na palavra do Senhor. E a gente começa a comparar o casamento como a trindade, que Deus existe em uma comunidade amorosa. O que é a trindade? É Pai, Filho e Espírito Santo. Os três convivem juntos de forma harmoniosa em uma comunidade, né? Não tem um superior ao outro, todos são iguais. No casamento também é para marido e mulher viverem em uma comunidade amorosa, de relacionamento, de amor e de respeito. E é isso que a palavra de Deus fala, que o homem e a mulher são iguais perante a Deus e não existe superioridade de um pelo outro, nem preferência de um pelo outro. E pensando nisso, a gente imagina aqui qual é a função do homem na Terra, né?
Se a gente pensa assim, pô, Deus criou o homem e a mulher, mas quando a gente pensa em toda a criação, o homem e a mulher ele tem um chamado especial, né? Se a gente imaginar aqui, o homem e a mulher, eles podem ser considerados como os representantes de Deus na Terra. Tem algumas passagens, o que eu vi aqui mesmo, fala como o vice-gerente de Deus aqui na Terra. E em Gênesis 26 fala bem assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus deu uma função especial para o homem. Ele falou para o homem para governar sobre toda a terra. Então Deus deu domínio, é um domínio real. Então Deus colocou o homem aqui na terra, o homem e a mulher, para, olha, isso aqui é tudo de vocês, dominem isso aqui, porque eu estou mandando vocês fazerem dessa forma. Então, isso foi no passado, e isso serve para nós. De certo modo, nós temos líderes aqui em governo, no governo local, municipal, estadual, temos líderes, mas essa liderança é para cada um de nós. Nós temos um governo real para exercer aqui na Terra em todas as áreas de nossa vida. Não só a governamental, mas nas áreas que o Senhor está colocando à nossa mão, à nossa frente, seja em nossa casa, seja no trabalho, seja em nossa comunidade. Então, Deus deu um governo real para cada um de nós. E qual é a responsabilidade do homem em relação a isso? Primeiro, governar a terra de acordo com os propósitos de Deus. Então, quais são os propósitos de Deus para o mundo? Que haja justiça, que sejam iguais, que o homem conserve o ambiente, o mundo conforme ele fez. Então, tem os propósitos especiais de Deus para a vida de cada um. Segundo, conservar a natureza. Outro, justiça social, defender os princípios da lei de Deus. O Senhor não gosta de injustiça. Então, como Deus deu esse governo real para o homem, é para que o homem governe o mundo em justiça. Ele não quer que tenha menores abandonados, que tenha pobreza, que tenha fome. Ele quer que a humanidade governe. A gente mais para frente vai entender o porquê que existe todas essas diferenças e essas desigualdades no mundo. Porque o pecado entrou aqui. Por isso existe isso tudo. Mas o Senhor não colocou o homem dessa forma. Ele colocou o homem na terra para que haja justiça aqui na terra. Para que cada um de nós exerça o nosso domínio em justiça e não dominando um sobre o outro. A responsabilidade do homem também na terra. Responsabilidade em relação à bondade, à generosidade. Então o Senhor quer que todos tenham acesso a tudo que Ele criou aqui no mundo, a alimentação, as belezas, a transporte, né? Então, o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é generoso, e Ele quer que nós, como imagem deles, também exerçamos do mesmo jeito, que nós sejamos bondosos, que nós sejamos generosos em cada ato que nós fizermos aqui no mundo. E Deus colocou o homem também para ter comunhão com Ele. No Éden, o Senhor encontrava com o homem sempre no final do dia para ter comunhão, para caminhar com ele, para conversar, para compartilhar sobre tudo o que acontecia. Então, eu imagino que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, porque queria alguém para se relacionar também. Queria oferecer para nós o prazer de ter a companhia de Deus todos os dias para caminhar com Ele. E isso é para a gente continuar tendo aqui. Para os nascidos novos, nós temos uma passagem em Colossenses 3,10, que fala exatamente isso. O homem foi criado à imagem de Deus, e isso revela uma identidade em comunhão com o nosso Criador. E fala assim a passagem: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Em outra passagem, Romanos 1, 19 e 20, fala dessa forma: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. A humanidade conhece a Deus porque Ele planejou a criação para revelar os portadores da sua imagem. Então, Deus criou o homem e Ele se revelou para o homem, de forma que o homem tivesse comunhão com Ele. Se Ele não quisesse que o homem tivesse comunhão, não tinha se revelado, porque Deus criou os animais
E o Senhor não se revelou para os animais, para a criação dele, conforme ele se revelou para o homem. Então, ele queria que o homem realmente conhecesse, sabesse quem era o Criador. E nós temos também essa diferença entre a humanidade e os animais, que é falada na Bíblia também. Quando Deus criou as aves, os animais terrestres, ele impetrou a bênção sobre os animais. A bênção em Gênesis 1:27 fala assim: então Deus os abençoou dizendo: sejam férteis e multiplicai, enchei as águas e os mares, e multipliquem as aves da terra. Então o Senhor abençoou a criação dele. Mas quando foi com o homem, essa bênção foi diferente. Ela foi muito mais pessoal do que uma bênção que ele deu para os animais. Em Gênesis 27:28 fala: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem-a. Enche a terra e liderem a terra. Então, o Senhor, na criação, ele teve uma relação muito mais pessoal com o homem do que com os animais. Então, desde o início, a gente vai comprovando na Bíblia que a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, tem um propósito muito bonito, que é um de relacionamento. O Senhor criou os animais, os abençoou. Mas o Senhor criou o homem, os abençoou, mas foi de uma forma muito pessoal, muito específica, muito carinhosa. E deu uma ordem para os homens também de liderar, de cuidar de tudo aquilo que ele tinha criado. Deus também pediu ao homem para governar essa terra com algumas características. Ele pediu para o homem ser justo e ser santo também. Ser justo é buscar a igualdade entre todos. E ser santo é buscar a cada dia ser mais parecido com o Senhor. A imagem de Deus envolve não apenas o conhecimento, mas uma posição correta para com Deus e santidade diante dele. Isso a gente mostra, Efésios 4:24. A revestir-se do novo homem, criada para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, Deus criou o homem para governar a terra, Deus criou o homem para ser superior aos animais, para ser o subgerente dele, Deus criou o homem para ser justo, Deus criou o homem para ser santo. E esses pontos da criação de Deus termina em outro objetivo, outro ponto que vale a pena ressaltar, que Deus fez o homem para um relacionamento de companheirismo, comunhão e amor. Outras passagens que eu vou citar, Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Isso é em Gênesis, no comecinho da Bíblia. Então o Senhor fez o homem de uma forma bem especial. Ele praticamente pegou o homem do pó da terra, moldou o homem ali, construiu. Então foi meio que um trabalho artesanal, porque o homem é algo especial para o Senhor. Isso é no início. Se a gente pegar em Apocalipse, ele vai falar novamente de comunhão e amor do homem com o Senhor. Em Apocalipse fala: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo, o próprio Deus, e estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21, 3-4. Então o Senhor criou o homem para ter comunhão também. Não só no iniciozinho, lá em Gênesis, no início de tudo, como também no Apocalipse. Durante toda a Bíblia a gente pode encontrar passagens que falam exatamente sobre isso. O Senhor quer o homem para ter comunhão e quer ter um relacionamento de amor com ele. De posse desses conceitos, a gente vai começar a refletir sobre algumas coisas agora. A gente viu o conceito sobre o imago Dei, né? Que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O quanto é importante o homem na criação, pela semelhança, pela forma especial com que o Senhor criou o homem. E vem aquela pergunta. Bem, e finalmente, a gente pode perguntar, ou cada um de vocês pode perguntar para si mesmo: quem sou eu? A Bíblia responde que somos criaturas vivas, feitas por Deus para levar a sua própria imagem. E nós temos algumas marcas de Deus no homem que podem refletir sobre isso. Uma delas é, primeira, a natureza moral e espiritual que o homem tem. Então, o homem tem essa natureza moral e espiritual
que os outros seres da criação não têm. Então, isso é uma marca de Deus em nossa vida. Nós temos também o amor compartilhado na comunidade. Então, você tem uma relação de amor dentro da família, relação de amor dentro da igreja. Nós nos preocupamos com o irmão, se o irmão está bem, nos preocupamos quando alguém está doente. Então, você tem um relacionamento de amor. Então, isso é uma marca, esse amor compartilhado, essa compaixão que nós temos um pelo outro, isso é uma marca de Deus, porque Deus é amor. E nós, como imagem de Deus, nós refletimos esse amor também em nossas vidas. Outra marca de Deus, um domínio exercido pelo homem em nome de Deus. E na comunhão com Deus, em conhecimento e em justiça. No entanto, depois da criação, teve um fato muito importante, muito grave, que foi quando o homem pecou. E aí a gente tem uma imagem de Deus que é a imagem do homem, que é a imagem caída e a imagem restaurada. Algumas pessoas vão perguntar: com a entrada do pecado, a imagem de Deus foi perdida no homem? Algumas pessoas dizem que não, algumas pessoas dizem que sim, que a imagem foi perdida. Os que dizem não, começa a comprovar desde o início. Em Gênesis 9:6. Mesmo o homem caído mantém a imagem de Deus com respeito ao nosso valor e dignidade. Então, em Gênesis 9:6 fala: quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então, o Senhor está falando aqui, olha, você pecou, mas vocês não têm a permissão de atacar um ao outro, de matar um ao outro, porque a outra pessoa, o outro ser, é a imagem de Deus. Então, o Senhor não está permitindo isso, isso já mostra desde o início. Então, é um dos defensores que fala que a imagem de Deus não foi perdida. E outros falam que não necessariamente a imagem de Deus foi perdida, mas a imagem de Deus foi distorcida com o pecado. Tem um pensador, chama Henry Blocher, que fala exatamente isso. O homem continua a ser a imagem de Deus, inviolável e responsável, mas tornou-se uma imagem contraditória, uma caricatura e um testemunho contra si mesmo. Então, quando eu falo assim dessa imagem distorcida do homem, eu penso em dois exemplos que eu acho interessantes para a gente refletir. Um é sobre o para-brisa do carro. De repente, você está andando ali, imagem límpida, normal, bate uma pedra, ele racha todo. Quem está dirigindo o carro, o que é que vê ali? Você sabe que tem uma imagem ali, você vê a imagem, mas ela está completamente distorcida, você não consegue ver além daquilo de uma forma correta. Então, com o pecado, essas pessoas falam que a imagem de Deus do homem ela foi distorcida. Outro é um espelho quebrado. Você olha o espelho ali, você vê a sua imagem. Você é a imagem do seu, mas a imagem ela está distorcida. Ela não é a mesma imagem que você pega no espelho limpo, assim, perfeito. Então, alguns falam que a imagem não foi perdida, mas foi distorcida com o pecado. E com o pecado a gente não consegue mais refletir tudo que Deus criou em nossas vidas, né? Todo o amor, toda a comunhão, toda a misericórdia que nós temos com o outro, a compaixão pelo com o outro, porque o pecado criou sentimentos ruins dentro do homem. Com a imagem de Deus distorcida pelo pecado, eu faço duas perguntas. Primeiro, pode a imagem de Deus ser restaurada? Pode a imagem de Deus no homem, pode a imagem de Deus ser restaurada e pode a imagem de Deus no homem ser restaurada? Então são duas perguntas assim um pouco parecidas, mas para a gente refletir. De que forma que nós podemos restaurar essa imagem de Deus dentro de nós? A pergunta está na própria Bíblia, né? Em Romanos 3, de 23 a 25, a palavra de Deus fala assim: pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, a maneira que nós temos de ver restaurada essa imagem
de Deus em nós é através de Jesus, do Filho de Deus. Nesse momento, eu coloquei aqui uma imagem muito legal, mas que não dá para mostrar hoje, sobre a criação. Deus criou o mundo perfeito. É um mundo que ele tinha comunhão com o homem, se encontrava todos os dias no final da tarde, tinha um relacionamento de amor. Só que com o pecado, o homem resolveu deixar esse mundo, que era o design de Deus, criado por Deus, e foi para um outro mundo. O mundo que nós vivemos hoje, que a gente chama de um mundo caído. É um mundo que tem uma desigualdade grande, que as pessoas buscam a todo momento sobreviver, trabalha para ter o fruto do trabalho em suas mãos, que é o dinheiro, né? As pessoas vivem em desigualdade social, algumas buscam fuga em vícios, como prostituição, pornografia, uso de drogas. Então, esse é o mundo que a gente vive hoje, porque o homem carrega tantas frustrações, sofrimentos, que termina fugindo para diferentes meios. E quando a gente está nesse mundo, o Senhor enviou o seu Filho Jesus, que veio até a terra, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, e através de Jesus, a gente encontra como se fosse uma ponte para todos aqueles que aceitam o Senhor como seu Senhor, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, possa retornar, o Senhor Jesus e a ponte, retornar para esse design que o Senhor fez. Então, esse é o caminho para ver restaurada a imagem de Deus em nossas vidas. A gente vai continuar vivendo nesse mundo caído, mas aqueles ali que são nascidos de novo, que aceitam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, esses conseguem ter o caminho de volta para o mundo que foi originalmente criado pelo Senhor. E aí eu falo que Jesus veio remediar a nossa posição com Deus e restaurar a imagem de Deus dentro de nós. Efésios 4, 23 e 24. A serem renovados no modo de pensar e revestir-se de novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Pela graça de Cristo, nascemos de novo, para uma vida que honra a Deus, restaurada à imagem de justiça e santidade. Pronto, isso era a primeira parte que eu queria falar um pouco sobre como nós somos criados, como nós somos a imagem de Deus aqui na Terra, como essa imagem do homem foi distorcida por conta do pecado e o que é que nós precisamos fazer para ter essa imagem restaurada em nossas vidas. De posse disso, eu pergunto para você, qual é a nossa responsabilidade de carregar a imagem de Deus? Todos nós aqui somos nascidos de novo e aceitamos o Senhor o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, não é? Então, a nossa responsabilidade, primeiro eu vou fazer um convite para vocês. A primeira delas é em relação a 2 mandatos. Um nós conhecemos muito bem, que é o mandato espiritual, que é a grande comissão. Está em Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Se a gente imaginar, estas foram as últimas palavras de Jesus, depois que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, ele voltou à terra, ficou cerca de 40 dias com os apóstolos aqui, ensinando, orando com eles, curando. E antes de subir aos céus, o Senhor falou essas últimas palavras. São palavras importantes, né? Se a gente imagina hoje aqui no mundo, quando a pessoa está perto de morrer, que ela chama você, que é daquelas últimas palavras, você quer ouvir com afinco, porque você imagina que talvez seja aquelas coisas mais importantes que ela quer falar, uma despedida especial, alguma revelação que ela quer fazer, um pedido de perdão. São palavras especiais, essas últimas palavras. E essas foram as últimas palavras do Senhor Jesus aqui na terra antes de subir. Ele deu uma ordem muito especial. Não deu somente para
Samuelson, para Robson, para ir, para salvar as pessoas, para falar da salvação. Ele deu para todos aqueles que crerem no Senhor Jesus. Foi para cada um de nós. E por conta dessas pessoas que obedeceram ao Senhor, não foram somente os 12 apóstolos, não. Foram inúmeras pessoas que saíram por toda aquela região, levando a salvação, levando o evangelho. Por conta dessas pessoas, na maioria delas, pessoas simples como eu, como cada um de vocês, que a palavra do Senhor chegou até nós aqui. Então, nós como cristãos, nós temos uma obrigação muito grande de não guardar essa palavra para nós mesmos, nem a salvação somente para nós. Nós temos que compartilhar essa palavra. Compartilhar no dia a dia, buscar a cada dia você ser intencional em suas atividades, no seu trabalho, na escola, no seu bairro, para levar essa salvação para as pessoas que estão ao nosso redor. Sempre pensar que cada encontro com alguma pessoa é uma oportunidade de você compartilhar o amor do Senhor. A gente não pode só ficar pensando, não, vou convidar meu amigo, porque quando for na igreja no domingo, Samuel vai dar aquela palavra e ele vai aceitar. Não pode ser confiar somente na palavra que o pastor vai dar no domingo. Você também é responsável por ganhar aquela pessoa para o Senhor. A gente pode pensar assim, de que forma que a gente pode compartilhar? Isso a gente pode falar no futuro, que é um outro tipo talvez de treinamento ou de hábito que a gente tem que desenvolver essa estratégia de como, de uma situação banal, de como uma conversa simples, você direcionar para transformar numa conversa espiritual e poder convidar aquela pessoa para o Senhor. Isso é importante, a gente tem noção de como é importante você ter esse mandato espiritual. O segundo que eu queria falar é em relação ao mandato cultural. Vocês já ouviram falar sobre o mandato cultural do Senhor? Se os cristãos não aproveitarem o momento e agir sobre a comissão cultural, logo não haverá qualquer cultura para salvar. Quando, porém, fazemos o nosso dever, nós podemos mudar o mundo. Esse mandato cultural tem implicações muito importantes no dia de hoje. Eu queria chamar a Suzane aqui para compartilhar um pouco com vocês a respeito desse mandato cultural, porque, baseado no Imago Dei, nós tivemos vários acontecimentos históricos importantes na história da humanidade que foram baseados no Imago Dei. A gente pode citar alguns. O primeiro que eu botei aqui foi um evento histórico. Em 1805, na Inglaterra, teve um cristão que era do parlamento inglês, que era William Wilberforce. Ele, nessa época, um dos que acompanhavam ele como cristão era o John Wesley, que foi o fundador da Igreja Metodista. E ele, durante 18 anos, defendeu o fim da escravidão no parlamento britânico, baseado exatamente no Imago Dei, porque a palavra de Deus mostrava que o homem foi criado de forma especial por Deus e não tinha nenhum outro superior, todos eram iguais perante Deus. E baseado nisso, ele lutou 18 anos e finalmente conseguiu aprovar a lei de abolição da escravatura na Inglaterra, que foi o primeiro país a abolir a escravidão no mundo, baseado no Imago Dei, que foi a doutrina que todos nós somos iguais perante Deus. Temos outros acontecimentos importantes na história. Martin Luther King lutou pelo fim da segregação racial e social nos Estados Unidos. No Brasil, nós temos também a abolição da escravidão. Na África do Sul, o fim do apartheid. Todos esses acontecimentos históricos foram baseados no Imago Dei, no homem como imagem e semelhança de Deus, que todos nós somos iguais, que nós não somos superiores um ao outro. Então, carregar a imagem de Deus traz implicações que podem transformar vidas, pode transformar o mundo. E foram homens que pensaram nesse Imago Dei, que fizeram leis importantes. Agora eu vou trazer alguns pontos aqui, a Suzane vai compartilhar sobre de que forma a gente pode atualmente ter esse mandato cultural e influenciar a nossa comunidade para o bem. Tem alguns estudos que mostram que quando em uma determinada população, um movimento, uma religião, ele atinge 20% de uma comunidade, aquilo ali é suficiente para influenciar a comunidade
em direção àquela seita, àquela religião. A gente já viu movimentos assim, por exemplo, em presídios, que quando a quantidade de presidiários se converte ao cristianismo e atinge 15% a 20%, o relacionamento dentro do presídio modifica. O relacionamento entre os presos, o relacionamento entre presos e carcereiros. Então, isso já foi demonstrado cientificamente. Tem relatos de quem trabalha com o Ministério de Prisão que mostra que isso realmente é verdade. Então, modificação e transformação ali em cristão muda o ambiente. Se a gente imaginar hoje a nossa cidade, Salvador, Lauro de Freitas, nós atingimos hoje 20% de cristãos, de convertidos. Mas será que esses 20% têm influenciado a nossa comunidade como deveria? Esses 20% têm influenciado o nosso bairro da forma como deveria para haver uma transformação na sociedade? É uma coisa que a gente vai começar a refletir agora. Esse realmente é um tema muito empolgante, é um tema apaixonante e é uma grande honra para nós assim, ser destacado para falar sobre esse assunto. Eu creio que numa noite de quinta-feira, você não está aqui por acaso, né? Você que foi escolhido por Deus para estar aqui nessa noite, para muito mais do que tomar consciência, relembrar fatos que às vezes são fundamentos da Bíblia, né? Já voltamos para Gênesis, passeamos aí nessa comunhão tão linda do Senhor conosco, na criação, depois chegamos à queda que manchou a imagem de Deus em nós, e depois, com a vinda do Senhor Jesus, restaurando a imagem de Deus em nós. Que maravilha! Que privilégio é ser portadores da imagem de Deus. É com muito temor no coração, com muita alegria e muita honra que a gente deve incorporar, realmente encarnar o Cristo que vive em nós. Nós já morrimos, não somos mais Suzane nem Marcos, mas Cristo vive em nós. E essa é uma pergunta que nós devemos fazer realmente com muito temor, né? Que diferença nós temos feito na nossa sociedade? No nosso dia a dia, nos nossos ambientes de estudo ou trabalho. Nós somos criaturas e Ele é o Criador. Esse é o primeiro ponto, um ponto de partida, um ponto de uma reflexão muito profunda, porque já nos mostra a partir daí a nossa limitação e a diferença dos atributos que são concernentes a Deus e os atributos que são a nós concedidos. Nós somos criaturas, somos limitados, somos carentes, somos necessitados dessa imagem da glória de Deus em nós. Mas, ao mesmo tempo que temos esse grande privilégio de portar a imagem de Deus, carregamos também uma grande responsabilidade. Nós somos muito mais do que filhos, amados, alvos da graça de Deus, nós somos dinastia. Nós somos dinastia de Deus aqui na Terra. Então, enquanto vivermos nesses poucos anos que nós temos, né, 60, alguns têm o privilégio de chegar até 70, mas nós somos portadores, somos representantes de Deus onde estivermos, com a nossa conduta, com a nossa maneira de falar, com o nosso amor e com a missão que Deus concedeu a cada um de nós. E essa pergunta que não quer calar, né? Que diferença nós temos feito nos dias de hoje? Nós estávamos conversando sobre uma frase muito interessante que nós vimos, né? O homem foi feito para o dia e o dia para o homem. Então, nós fomos feitos para esses dias que estamos vivendo. E esses dias foram feitos para nós. Nós acabamos de ver, como o Marcos citou, assim, diversos fatos históricos em que mostram que a cultura e o tempo nunca foi favorável. Imaginem nesses dias de Wilberforce, onde ele lutou durante tantos anos pela abolição da escravatura. E por causa do Imago Dei, por causa da consciência de que nós somos portadores da imagem de Deus, eles não poderiam aceitar aquilo naqueles dias. Da mesma forma,
Aqui no Brasil também isso consequentemente aconteceu. Os direitos civis nos Estados Unidos também foram conquistados à custa de muito sacrifício dos cristãos, que se posicionaram, que resolveram assumir os seus papéis de ser sal e luz nessa terra. E nos dias de hoje, cabe a nós, cabe a cada um de nós aqui nessa noite, assumir o nosso papel. Muitas vezes desconfortável, muitas vezes difícil, mas de não nos calarmos. De quando ouvirmos certas conversas, certas nuances, certas tendências, não nos acovardarmos de proclamar a verdade de Deus, conforme diz as Escrituras. Com amor, sim, mas nunca nos calarmos. Porque a nossa voz é a voz de Deus aqui na terra. A nossa presença é a presença de Deus aqui na terra. A nossa postura em relação ao outro é a postura de Deus. Uma postura de amor, de aceitação, mas também de verdade. Nós não podemos faltar com a verdade. Somos filhos da verdade. Marcos trouxe aqui alguns exemplos atuais que nos deixou muito felizes de como nos dias de hoje alguns de nós resolveu se levantar pela verdade e houve lindos resultados. Alô. Eu trouxe 2 exemplos aqui para mostrar o quanto é importante a gente atuar para o bem. Antes de falar esses exemplos, eu queria citar a frase de um pensador, que é Edmund Burke, que fala assim: para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. E é exatamente isso que acontece no mundo hoje. Se a gente fica de braço cruzado, tem muita maldade hoje querendo achar espaço aqui no mundo. E muitas vezes a tendência do cristão, não, deixa aí, o Senhor vai julgar lá na frente. Fica calado, aceita, e por conta disso, a maldade vai aumentando aqui na terra. Eu trouxe um exemplo, um primeiro aqui no Brasil. No Sesc São Paulo, teve um curso que ia ser organizado pelo Sesc, que era exatamente sobre isso. Sesc vai promover cursos sobre a infância LGBTQIA+, no cinema. Então, o evento foi vinculado no Sesc, que a instituição afirma que a descoberta da sexualidade e da identidade de gênero na infância é um tema pouco explorado do cinema. Isso foi 29 de novembro. Ia ser vinculado. Muitas pessoas iam olhar e estudar e, poxa, estão fazendo isso, ia ficar constrangido, mas ia ficar calado. No entanto, algumas pessoas se mobilizaram. Mídia social, começaram a mobilizar, veicular mensagens, começaram a mobilizar políticos, vereadores, deputados, senadores. E o que aconteceu? 3 de dezembro, foi 29 de novembro, 3 de dezembro. Após repercussão, Sesc cancela curso sobre infância LGBTQI+. Então, isso é o poder da sociedade influenciar para o bem. Não aceitar simplesmente que aquilo chegue ali e você acha, não, é o mundo que está desse jeito, é o mundo quebrado, eu estou salvo, estou aqui protegido. Mas esse mandato cultural é importante para nós defendermos, não aceitarmos tudo que chega. Claro que você não vai ser o chato que briga por tudo, não é isso que eu estou falando. Mas dentro do seu direito, você também exercer influência, influenciar aquilo que você acredita, influenciar aquilo que Deus mandou nós fazermos aqui na Terra. E isso eu falo de influência positiva, porque a gente pode fazer isso onde nós estivermos. Por exemplo, a gente veio de uma experiência muito importante nos Estados Unidos, que a igreja, ela conclama os membros da igreja a influenciarem a sua comunidade. Eles falam, poxa, vocês já visitaram a delegacia? Vou lá na delegacia fazer a visita. Poxa, eu sou aqui, a sua irmã, sou aqui da Igreja das Margaridas, queria saber se está tudo bem. Eu oro todas as noites por vocês, para que o Senhor proteja vocês. Eu sei que vocês estão me protegendo aqui. Eu quero orar por vocês, agradecer pelo trabalho que vocês fazem aqui. Vim trazer um café aqui para vocês essa noite. Deus abençoe vocês. Aí você influenciar quem estiver na delegacia vai olhar assim, nossa, nunca ninguém veio me visitar aqui para saber se estava tudo bem. Mas a influência é para o bem, você visitar. Visitar as escolas, as UPAs aqui. Cada um pode visitar também. Visitar, procurar a diretora, saber se está tudo bem. Eu tive uma experiência muito boa, há 2 semanas atrás, que fui tomar uma vacina
no posto de saúde em Camaçari. E estava na fila, quando chegou uma pessoa na minha frente, a vacina acabou. Aí eu falei, poxa, eu não tomei minha vacina hoje, que acabou na hora. Tinha havido muitos idosos, eles deram prioridade e a vacina acabou. Eu perguntei se a vacina ia retornar, e ela falou, nem sempre retorna, mas o senhor pode voltar daqui a 30 minutos, 1 hora, para saber se retornou. Eu falei, então não cancele meu nome, eu vou dar uma volta, daqui a pouco eu venho. Mas algumas pessoas brigaram, reclamaram, porque estavam na fila, né, e saíram revoltadas de lá. Meia hora depois eu voltei, a vacina tinha retornado, eu falei, poxa, maravilha, eu vou retomar a vacina. Só que eu senti um ambiente pesado no local, e o funcionário, o senhor vai ter que conversar com a diretora lá, porque ela não está liberando vacina para todo mundo não agora. E aí eu fui conversar com a diretora do posto, né? E ela estava lá super nervosa, em prantos, porque nesse momento antes de eu chegar, várias pessoas retornaram e estavam revoltadas aí. Vocês falaram que não tinham vacina, eu exijo aqui que eu trouxe minha família, perdi meu dia de trabalho e de uma forma agressiva, brigando, exigindo que a vacina fosse dada ali quando a vacina tinha acabado e tinha retornado algumas doses, que ia ser dado somente para as pessoas que tinham ido mais cedo e estavam esperando. E as pessoas que tinham chegado naquela não estavam aceitando, estavam brigando, resmungando, gritando. E a diretora do posto estava super nervosa. Aí eu conversei com ela, expliquei um pouco sobre o que estava acontecendo comigo, a necessidade de eu tomar vacina. E no final eu perguntei se eu podia orar pela vida dela. E ela, claro que pode. E naquele momento eu parei, orei pela vida dela, abençoei, agradeci pelo trabalho que ela estava fazendo ali. E eu senti que uma paz, uma calma veio sobre a vida daquela pessoa, que ela saiu dali, levantou, foi comigo lá na frente, conversou com as enfermeiras. Então, a influência do cristão é importante para transformar o mundo. Você vai levar algo diferente, o que as outras pessoas não têm, que é exatamente esse amor um pelo outro. Esse amor que só quem tem o Senhor pode demonstrar nesses momentos aí. Tem outro ponto importante, outro exemplo que eu trouxe para cá, bem atual, é em relação aos transgêneros. Então, os transgêneros estão ocupando mais espaço, exigindo os mesmos direitos que as outras pessoas. E o fato é que no ano passado, assim que o John Biden assumiu a presidência, ele ordenou que as escolas dos Estados Unidos adotem a política de banheiros transgêneros. Então, ele botou uma lei que todas as escolas públicas teriam que ter um banheiro que todos fossem ao mesmo tempo, homens e mulheres, fossem. E que os estados que não aceitassem aquilo, eles perderiam verbas federais porque não estavam obedecendo, estavam em desobediência. E o que foi que aconteceu? Logo depois, um estado, que é o Texas, que tem uma grande influência cristã, a igreja é atuante, né? É um estado republicano, conservador por natureza, e veio a resposta. Lei dos banheiros para transexuais fracassa no Texas. Coalizão de ativistas e grandes empresas se uniram contra a norma. Então, as empresas, os ativistas, os cristãos foram tão fortes que falaram, não, aqui no Texas vocês não vão ter, não vai ter banheiro transgêneros em escola pública, porque nós não queremos isso aqui para nós. Então, eles agiram e foram contra uma lei federal. E o presidente, na época, falou, não, vocês vão perder a verba federal. E aí o governador foi muito corajoso, falou, nós não precisamos do dinheiro dos Estados Unidos, não, a gente vai continuar sem ter banheiros transgêneros aqui. E mantiveram uma ordem. Então, a maneira de nós vermos o quanto é importante essa influência para o bem agir na sociedade. Não é brigar, não é lutar, mas você exige, não, eu também quero ser respeitado, eu também tenho vontade, eu quero refletir o que o Senhor mandou eu fazer aqui no mundo, na Terra, que é exatamente exercer esse mandato cultural. Então, somos encorajados, né, nessa noite com exemplos não só da história, mas exemplos muito atuais de como nós devemos nos posicionar, uma vez que sabemos que somos portadores da imagem de Deus, somos criados à imagem e semelhança de Deus, portamos a glória do Senhor e a verdade. Então, muito mais do que
simplesmente nos alegrarmos. Nós estamos aqui muitas vezes sentados, salvos e satisfeitos, mas precisamos resplandecer essa glória para além dos muros da igreja, né? Onde estivermos, salgarmos e sermos luz onde formos, com essa consciência de que somos criaturas e Ele é o Criador, né? Que somos homem e mulher, complementares, iguais em importância, em valor, com diferentes responsabilidades, com diferentes funções, para trabalhar em harmonia, em um reino que é perfeito, em um reino que é lindo, em um reino que está sendo restaurado. E que nós somos enviados a cada lugar de trabalho, a cada banco de escola, universidades, para representar esse rei, né? Somos embaixadores. Que privilégio, mas também que grande responsabilidade, né? No final da grande comissão, que é esse primeiro mandato, o mandato espiritual que Jesus nos deixou, no final da sua fala, ele diz, além de ir, pregar o evangelho, batizar, ele diz, ensinem eles a guardar tudo o que eu vos ensinei. Muitas vezes a gente esquece esse finalzinho, mas ele é igualmente importante. Além de ir e pregar, mas nós temos essa missão, esse papel de ensiná-los a guardar tudo que o Senhor Jesus ensinou. Esse é o nosso compromisso de cumprir com aquilo que o nosso Rei tem nos ensinado. E uma grande alegria também. Eu creio que vocês que estão aqui nessa noite são escolhidos, né? Escolhidos para propagar essa palavra tão viva, tão eficaz, que basta simplesmente nos levantarmos pela verdade, seja nos tempos passados, seja nos dias de hoje, seja qualquer ideologia que venha pela frente. Nós não devemos temer, porque a verdade está conosco. O amor está conosco. A esperança é uma pessoa. Nós já sabemos o final dessa história. Esse grande privilégio. E é por isso que nós gostamos tanto de histórias, e a Bíblia é repleta de histórias, porque as histórias elas nos ajudam a fazer sentido nas coisas. E essa é a história de Deus. Esse livro conta a história de Deus. Claro, nos inclui. Que grande honra, né? Estamos aqui, estamos incluídos, temos um papel não menor, mas um papel adjuvante. Temos o grande privilégio de saber que essa história ainda não acabou. Ela está sendo contada, mas no final a vitória é nossa. A vitória é nossa. Esse é um grande, grande trunfo em nossas mãos. Quando vivermos dias difíceis, dias apertados, dias que olhamos assim, que escuridão, quantas trevas. Sabemos que ainda não chegamos lá. Sabemos que o futuro nos reserva algo maravilhoso. Nós cremos e vemos pela fé que tudo que o Senhor nos reservou, Ele cumpriu e há de cumprir, como vimos até Apocalipse. Estaremos lá, e não somente nós, toda tribo, raça, língua, nação, prostrados, adorando. E cabe a nós responder sim, nós vamos participar desse mandato cultural, nós vamos influenciar nosso bairro, nossa comunidade, vamos sim visitar os hospitais, vamos visitar as delegacias, vamos na escola saber como vão os professores, como vão as pessoas que estão ali sofrendo muito mais pressão da cultura, né? Nós somos aqueles que somos chamados para aliviar o peso, para trazer consolo, para fazer a reconciliação. Somos ministros de reconciliação. Então, em vez de temermos a cultura, temos que nos levantar pela verdade. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos leve na força dEle, com toda a segurança, com toda a esperança na vitória que já foi alcançada por Ele. Em nome de Jesus.